Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um bate-papo sobre manejo de pastagens. Hoje nós entraremos em um tema mais específico de conservação de forragens, com o tema da live de hoje, parâmetros avaliativos na ensilagem de milho. Hoje a gente vai contar com a participação da nossa colega, doutora Fernanda Basso. Doutora Fernanda, ela é zootecnista. Ela tem mestrado e doutorado em zootecnia pela Unesp de Jaboticabal e também tem um pós-doutorado aqui conosco na UFO. Ela fez um pós-doutorado aqui comigo em manejo de pastagens também. Então conhece muito de nutrição, conhece muito de manejo de pastagens, especialmente de conservação de forragens, que fez parte da formação dela. Eu vou autorizar aqui a entrar conosco para começar o nosso bate-papo. Lembrando a todos que a gente está transmitindo também lá pelo YouTube. Quem quiser fazer pergunta pelo YouTube, fique à vontade também. Pelo nosso grupo do WhatsApp do projeto Boi a Pasto, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade de fazer por lá também. E por aqui, quem quiser fazer as perguntas, clique aqui embaixo no nosso pontinho de interrogação, que a gente vai estar passando para vocês aí, fazendo as respostas das perguntas, e eu vou estar transmitindo para a doutora Fernanda também. Fernanda, boa noite, seja bem-vindo ao bate-papo de Projeto Boi a Pasto. Boa noite, professor, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, Fernanda, você já é de casa, você já participa conosco aí do Projeto Boi a Pasto há um bom tempo. Talvez dos ativos você seja a mais experiente em termos de tempo, né? Porque você está comigo, você fez um pós-doutorado aqui na UFO em 2015. 2013, 13, 14, exato. Então já temos aí 6 anos já de parceria, né? Bom, Fernanda, hoje então a gente vai estar falando um pouco sobre silagem, né? Eu acho que especificamente silagem de milho, que você vai estar abordando. Aqui é um bate-papo. Como eu já mencionei, as pessoas que quiserem fazer pergunta, só clicar aqui embaixo aqui no ponto de interrogação aqui, fazer a pergunta, eu vou organizando elas e repassando para a Fernanda. A Fernanda mandou para a gente, né, que nós até divulgamos aí na nossa página do Instagram e Facebook também, alguns tópicos a serem abordados, tópicos principais. Obviamente que a gente pode abordar outros tópicos, mas ela listou esses tópicos. Eu gostaria de chamar a atenção de quem está nos ouvindo aqui sobre os tópicos, para eventualmente estar levando a nossa discussão para esses temas também. O primeiro tópico era a avaliação do tamanho da partícula, utilizando a peneira e Penn State. Então a Fernanda vai falar um pouco sobre isso. A avaliação do dano no grão, processo da ensilagem, e avaliação do teor de matéria seca. Né? Fernanda, está com você a palavra, fique à vontade, a gente tem aproximadamente 1 hora aí para estar conversando. Fique à vontade para estar dando sequência aí na sua fala. E, de novo, obrigado. Boa noite, pessoal. Eu espero contribuir um pouco com vocês a respeito do conhecimento, né, da ensilagem de milho. Todos acreditam que conhecem satisfatoriamente, né, o processo de ensilagem, ainda mais da cultura do milho. E quem acredita que conhece mais ainda são os terceiros, né, aqueles que fazem a silagem no campo, que acham que tá bom. Não, tá ótimo, tá maravilhoso. É isso daí. E alguns até querem nos ensinar como que é, né? Como que é exato. A fibra que está ali é a fibra que a vaca precisa para ruminar, tem que ter tamanho de partícula grande porque a vaca precisa ruminar, e na verdade não é bem assim, né? Por que eu pontuei esses 3 tópicos? Porque são os tópicos que eu acredito que são mais importantes na prática que eu tenho visto, né? O primeiro deles, vamos falar do teor de matéria seca, né? Que determina-se o ponto de colheita. Na prática, isso é fácil? Não é fácil, realmente. Muito utiliza-se do grão, né, da linha do leite, ali de metade da linha do leite, 2/3 da linha do leite. Qual que é o ponto ideal de colheita, né?
o teor de matéria seca para ser mais exato. E como que hoje a gente pode medir o teor de matéria seca de uma maneira fácil, de uma maneira prática? Hoje o air fry é um aparelho de cozinha, né, equipamento de cozinha que a gente usa para ficar magrinho, que não é o meu caso, mas a gente pode secar a amostra ali, tem uma balança, que uma balança é baratinho, dessas balanças de cozinha também, e a gente determina o teor de matéria seca. E para a silagem de milho, então, para fazer, né, essa ensilagem, esse processo de ensilagem, qual que seria o teor de matéria seca ideal? De 32% a 35%? Né? Geralmente, isso é a teoria, né? O que a teoria fala. Mas por quê? Mas por que, Fernanda, que tem que estar dentro desse teor de matéria seca? É porque nesse teor de matéria seca que vai preservar melhor as características dessa silagem. Sempre assim a gente tem que entender que o material ensilado ele vai ser pior do que o material verde. Por exemplo, o milho. Por que o milho é pior? Por que você está falando que a silagem é pior que o milho in natura? Porque durante o processo de ensilagem, as bactérias que estão ali, elas consomem aquele carboidrato solúvel que as bactérias do rumen consumiriam, né? E aí, então, é por isso que o produto, né, da ensilagem, ele sempre vai ser pior do que o material in natura, por mais que seja bem feito, né? Então, tá. Aí, um dos tópicos... Fernanda, a ensilagem não melhora a qualidade? Não, professor, porque durante o processo de ensilagem ocorre consumo dos carboidratos solúveis ali, e esses carboidratos solúveis eles seriam posteriormente consumidos por quem? Pelas bactérias do rumen, né? Então vai ter ali uns carboidratos residuais, tudo, mas aquilo que seria consumido pelas bactérias do rumen já foi consumido pelas bactérias no silo. O que acontece também de bom, né? Vamos falar a parte boa. O que é bom? Hoje se pergunta muito assim, com quanto tempo eu posso abrir essa silagem? Olha, o ideal é que fique fechado por mais tempo. Por que fique fechado por mais tempo? Porque durante esse processo de baixamento de pH, de acidez, o milho, o amido, né, o grânulo de amido, ele vai sendo danificado. E esse amido vai ficando mais disponível. Para quê? Para depois ele ficar disponível para as bactérias do rumen. Porque durante o processo de ensilagem, não ocorre degradação do amido. Não tem bactéria que produz amilase dentro do silo, não tem. Então, esse amido vai ser utilizado depois pelo animal, pela vaca, pelo boi. Então, assim, o que acontece? Durante esse processo de ensilagem, por que é ideal que fique mais tempo a silagem fechada? Para que a matriz proteica que envolve o grânulo de amido, ela seja danificada e disponibilizada dentro do rumen. Né? E quando que essa silagem já está estável para eu abrir? Olha, com 14 dias, uma silagem de milho, ela já está estável para abrir, né? Então, você pode abrir com 14 dias. Às vezes, as pessoas usam algum inoculante para acelerar o processo fermentativo, mas, ok, pode usar. E Fernanda, aí, volta... Oi, professor. Com relação a esses 14 dias, a gente observa, esse número que você está usando, isso é o número de campo ou são dados experimentais? Porque por que a minha pergunta e dúvida, né? Porque hoje você conhece muito mais de silagem do que eu e deve sofrer bastante lá no campo quando você chega, vê uma ensiladeira toda desregulada, tamanho de partícula todo irregular, compactação que não é bem feita, né? Um teor de matéria seca que às vezes não está dentro desse ótimo que você mencionou. E aí, continua sendo os 14 dias? Porque o que é ruim já está ruim, já, entendeu? O que é ruim já está ruim ali, professor, porque as bactérias que estão ali, elas têm um período para produzir o ácido lático, para que esse ácido lático chegue num ponto adequado, para que ocorra uma estabilização, entendeu? E assim, isso eu vejo tanto na prática quanto na teoria. Na teoria, se eu for, em experimento, se eu for falar para o senhor, com 4 dias já o pH já está baixo, e aí ele vai seguir assim até lá para frente, se não tiver nenhuma interferência, nenhuma entrada de oxigênio indesejável, né? Porque o que a gente quer é um ambiente anaeróbio, sem oxigênio nenhum, para que essas bactérias ácido-láticas, que são as bactérias importantes, né? Elas atuem ali. Em experimento, a gente vê que 4 dias já está bom, entendeu? Então, por isso... 4 dias, você diz, o pH já está baixo, mas não significa, significa que nós temos estabilidade
aeróbica, né? Não significa isso. Ela está iniciando a estabilidade aeróbia ali, professor. Está iniciando a estabilidade aeróbia ali. Porque a partir do momento que o pH está baixo, está tudo ficando controlado. O pH baixou, já não tem mais quebra de carboidrato solúvel pelo oxigênio, já está todo consumido. Aquele oxigênio residual foi consumido, porque tem umas bactérias aeróbias facultativas ali no início, que consomem esse oxigênio que ainda tem ali, e aí começa já a produção de ácido lático, que é o que vai fazer o pH baixar. Então, se teve a produção de ácido lático, quer dizer por quê? Porque o carboidrato solúvel foi consumido, então quer dizer, já está iniciando o processo de estabilização. Então está estável. Então, a partir daí, você tem que manter fechado para que fique tudo bem, né? Não ocorra proliferação de micro-organismos aeróbios, que são fungo, né? Que é a mesma coisa da gente deixar um produto úmido, exposto, né? Se sentar num potinho fechadinho, uma ervilha, por exemplo, deixar ele exposto, ele vai ter deterioração. Aí aquela história de quando que a gente abre o silo e ele está quente, né? O que está acontecendo ali? Quando abre no processo lá no final ou no começo? No final. Depois que já ocorreu o processo. 20 dias, 14 no momento dias que do abastecimento, né, o senhor fala? Exatamente. Desse processo de desabastecimento, quando você abre a silagem, não é para ela estar quente, porque ali ele já está estável. Se está quente, é porque está tendo um processo de deterioração. Porque quem faz aumentar a temperatura são as leveduras e os fungos ali presentes, que eles começam a se multiplicar, a respirar, então aumenta a temperatura. Então, quer dizer, quando está quente, é porque está tendo deterioração. Tá certo. Não significa que está ainda no processo fermentativo e por isso está a temperatura alta? Não, porque durante o processo fermentativo, ela vai aquecer só no começo, professor, que é o momento que a planta ainda está respirando. Depois disso, não tem mais aquecimento, ela tem que estar na temperatura normal, baixa, uma temperatura baixa. Que mais? Eu queria... o senhor quer comentar alguma coisa ou posso continuar o raciocínio? Não, eu acho... Bom, pode seguir. Eu fico fazendo algumas perguntas aqui para... às vezes coisas que surgem no campo, na gente do dia a dia, né? Eu acho que o senhor tem que fazer pergunta mesmo, eu acho bom. Então, a respeito desse teor de matéria seca, para quê? Dessa medição, né? É para a gente se munir, é para a gente saber como que está realmente essa silagem. Porque se a silagem estiver muito úmida, com teor de matéria seca abaixo de 30, é aquele teor de matéria seca que a gente aperta a silagem na mão e escorre água nos dedos? Leia isso como perda. Leia isso como perda. Por quê? O que acontece? Lá na frente vai ter a produção de efluente. O que é o efluente? Nada mais é que o conteúdo celular, né, interno ali, sendo jogado fora. Se está sendo jogado fora, está perdendo o nutriente que a vaca estaria ingerindo. Esse é um ponto. Sem contar em contaminação ambiental, né? Nem vamos falar disso, de contaminação ambiental. E fermentação clostrídica. Clostrídio adora umidade. E além de adorar a umidade, ele produz algumas aminas, né? O clostrídio, estou falando da fermentação clostrídica. Além de diminuir, aumentar a perda, diminuir o sabor da silagem fica ruim. Por quê? Os clostrídeos, quando a silagem está muito úmida, eles produzem umas aminas, que são denominadas como cadaverina e putrescina. Essas aminas é aquela quando a gente pega aquela silagem do cheiro de podre, fica, ai, credo, que vontade de vomitar, dá aquele negócio ruim. É porque teve fermentação clostrídica. Uma indicação, né? Ai, Fernanda, como que eu vou saber se tem fermentação clostrídica? Quando eu pego uma análise, porque uma análise de silagem, ela tem que ser uma análise bem feita, né? Uma análise diferente. A gente tem que mandar para um laboratório bom. Por que eu digo isso? São vários assuntos para você conseguir. Por que eu digo que tem que mandar a proteína? Silagem. Na silagem, eu quero saber de amido, de característica fermentativa. Porque uma silagem de característica fermentativa, eu tenho ácido butírico. Ácido butírico está alto, está elevado, quer dizer o quê? Que teve fermentação clostrídica. Então, isso é ruim.
Ah, eu vejo que a amônia está alto. Se a amônia está alto, é porque demorou. Esse silo demorou para fechar. Por que acontece? Por que a amônia é alta? Porque a proteína verdadeira vai sendo quebrada em amônia. E essa amônia vai ser aproveitada negativamente. Essa amônia não é aproveitada. Por quê? Ela é volátil. Então, ela volatiliza e você perde. A proteína verdadeira foi quebrada em amônia. Então, a gente tem que fazer uma análise de silagem bem feita, né? Para saber tudo isso. Aproveitar que você falou o tempo de fechamento do silo e até veio um comentário aqui, uma pergunta, na realidade, da Maria, acho que é Maria Vitória. Ela pergunta que se no processo de ensilagem teria um período máximo para fechamento do silo. Como que funciona isso? Que aí você... Professor, eu fecho na teoria. O quanto mais rápido, melhor. Você tem que fechar rapidinho. Na prática, 2 dias, né, que demora para fechar. Vai compactando, aquela silagem, aquela camada ali de cima, ela sempre sofre. Quando você abre uma silagem e vê que aquela camada está podre, é porque demorou muito para fechar, sabe? Mas assim, quanto mais rápido, melhor. Não existe uma regra para isso. Eu sei que na prática é difícil. Então, quanto mais rápido, melhor. É o que eu indico para os meninos aqui na fazenda. Eu falo, vamos fechar, vamos compactar, eu não quero ver trator parado, vamos jogar a terra, A terra que eu falo, não precisa ser aquela camadona. Porque existe vários questionamentos sobre isso. O professor Leandro vai até questionar eu daqui a pouco a respeito disso. Da terra em cima. Mas o que acontece? A gente costuma jogar a terra, com a pá, vai empurrando o oxigênio que ficou ali, né? Então ele vai saindo e lá no final você fecha e fica aquela lona coladinha, a coisa mais bonita de se ver, né? Mas existem outras formas, pode pôr corda, fita, aquelas, né? Existem várias formas para a gente fazer uma selagem bem feita. Tá. Mas vamos lá, vamos para a prática mesmo, né, Fernanda? O ideal seria começar um silo de manhã e fechar ele de tarde. Né? Isso seria o melhor dos casos, né? Mas na prática a gente vê aí, a turma, tem gente que consegue fazer isso, na prática, consegue fazer, começa de manhã e termina à tarde. Porque uma coisa importante, né, Fernanda, a gente está falando com o pessoal, a gente enquanto técnico, é que tudo depende de dimensionamento. Então, eu preciso do dimensionamento correto do silo, considerando lá o descarregamento, eu preciso de um dimensionamento correto de maquinário. Muitas vezes, fala assim, mas eu tenho só um trator, dois tratores, né? Às vezes, o que você vai economizar com seja a contratação ou aluguel de uma máquina a mais, você perde no processo fermentativo, ali nas perdas de matéria seca, demorando demais para fechar esse silo. Bom, vamos lá então na prática, o que a gente observa. Se em 3 dias esse silo for fechado, você consegue quantificar mais ou menos, colocar números para a gente aí de perdas? O que acontece? Se tem dados aí comparado com 1 dia e fechamento com 3 dias, do mesmo material? Não, eu não tenho material sobre isso, não. Nunca vi perdas assim. Eu estaria chutando se eu falasse, professor, a respeito, assim, quanto que é perdido, né? Isso eu não sei não, mas eu posso procurar saber, que é uma coisa interessante. Igual você falou sobre aluguel de máquina para compactar. A gente estava fazendo silagem aqui na fazenda esses dias, a gente estava com um tratorzinho bem leve, sabe? E não tinha jeito, o trator acabou encalhando lá no monte de silagem, e aí a gente contratou uma pá carregadeira. Uma pá carregadeira para poder ter o peso suficiente para compactar, né? Igual o senhor falou, a gente tem aqui um silo que ele cabe 330 toneladas, o máximo que ele cabe. Se começar às 6 horas da manhã e ir até às 10 horas da noite, fecha. Porque a lavoura é cortada com automotriz, né? A roça estava pertinho, fecha. Mas aí envolve todo o fator recurso humano que não é fácil. Tá. Fernanda, bacana esse comentário seu aí. Você tem um silo de 330 toneladas e você corta com automotriz. E se o produtor, por algum motivo, não conseguiu programar a automotriz ou tem lá uma máquina acoplada ao trator, o que é melhor ele fazer? Fazer silos de superfícies menores ou utilizar ainda a estrutura do silo dele de 330, como é o seu exemplo, aí, um silo de trincheira? O que você, enquanto técnico, o que você recomendaria para ele? Eu recomendo superfície, professor. Eu recomendo fazer um superfície bem feito, bem vedado, do que, né, não tem a máquina, não tem o tempo, faz um superfície. Tá. Fernando, tem uma pergunta aqui do Manuel.
Ele está perguntando sobre silagem de milho e de capim, se eles reagem de forma igual. Queria que você comentasse um pouco dessa silagem, porque muitas vezes a gente fala silagem de milho, ponto de colheita, silagem de capim, ponto de colheita. E aí, quando bota os dois juntos, né? A gente tem visto muito o pessoal utilizando capim junto com milho. E aí, como fazer? A associação, né? Porque planta, coloca o milho para aumentar a massa, né, professor? Geralmente Capim. o pessoal faz para aumentar a massa, né? Produção de massa, volumoso, para ter volumoso, né? Eu, como técnica, vou falar o seguinte, professor. Eu, como técnica que gosto da parte de bovinos de leite. Por que eu falo isso? Da parte de bovinos de leite, como técnica e tal. Quando a gente faz uma silagem de milho bem feita, a gente está procurando o que ali? Ter amido, ter energia, vamos falar em NDT, né? Ter isso em valores elevados, para quê? Para eu poder balancear uma dieta e não precisar utilizar, por exemplo, tanto milho, né? Então eu economizo, estou economizando. Agora, mas e o volume, né? Então você não estaria economizando em volume, a vaca come muito, mas o que é mais caro, né? É o milho ou a ração? A ração é sempre mais cara. Mas, tá, eu quero associar, Fernando, eu quero usar mais volumoso. Pode usar, pode fazer a silagem do milho com capim. Aí é sempre indicado nessa questão, quando entra o capim, utilizar inoculante. Por que utilizar inoculante se for fazer uma silagem de milho com o capim? Porque o capim, ele não tem as mesmas características fermentativas que o milho, né? O milho, ele é próprio para fazer silagem, vamos dizer assim, né? Ele tem as características fermentativas ideais. Já o capim, ele demora mais para baixar o pH. Então, por isso que é interessante você usar inoculante. Você põe um pool a mais de bactérias e essas bactérias fermentem, né? Fermentem mais rápido, para ocorrer maior produção dos ácidos para entrar para a silagem ficar estável. Tá. Fernanda, fala um pouquinho para a gente sobre partícula, né, que é um dos assuntos seu aí. E a importância do tamanho de partícula, né? O que tem acontecido muito na prática? Se tem contratado as automotrizes para fazer esse trabalho da ensilagem, né? E quando a gente contrata a automotriz, tem aquela escala enorme de cliente e o milho vai passando do ponto. O milho ele vai chegando mais perto ali dos seus 37% de umidade, 37% de matéria seca, 40% de matéria seca. Quando que o milho está assim, tem muita folha seca, né? O grão já tem mais amido, né? Então, quanto mais seco está a planta do milho, mais difícil é de realizar o corte, né? Então, ali você precisa estar mais atento, a molar a faca e tudo mais. Tamanho, ajuste de cracker, né? Para quebrar, para dano de grão. Então, assim, interessante é a gente sempre observar que as partículas elas não podem ter muita palha. Por quê? A palha, aquela palha grande que vai ficar sobrando, né? Essa palha ela vai ser selecionada no coxo, então vai perder, então tá perdendo massa, tá perdendo forragem. É palha, mas não tem problema. Isso aí seria, se tivesse tudo cortadinho, em tamanhos ajustados, a vaca estaria consumindo. Então aquilo ali é massa, né? De forragem, é massa. Então, as peneiras Penny-State, ela ajuda muito a gente nesse controle, a fazer uma boa avaliação dessa silagem que está sendo cortada. Então, a gente passa essa forragem nas peneiras e a gente verifica, olha, tá certo, eu tenho menos que 10% nessa camada superior, que é o limite ali, são 10% para silagem de milho, né? De 8 a 10% nessa camada superior, que o crivo, o tamanho da peneira de cima do Penny-State, do crivo, é 19 milímetros. Ou seja, eu tenho que ficar retido nessa peneira de 19 milímetros menos que 10%. Então, e com relação ao dano do grão,
a gente fala tanto do cracker, que o cracker tem que estar ajustado, tem que estar com distância de 2 milímetros. Por quê? Porque o grão ele tem que estar totalmente quebrado e e nem, por exemplo, quebrado só. Quando a gente pega 1 litro de amostra de silagem, nós não devemos encontrar 2 grãos em metades, não. A gente tem que encontrar 4 partes, porque isso, tanto dentro do silo, vai melhorar a superfície de contato, né? Vai ser diminuído, vai ser aumentada a superfície de contato, então vai ficar mais acidificado, vai quebrar mais a matriz proteica, como eu falei, e tanto isso dentro da vaca, no rumen, né? Que se o milho estiver inteiro, ele vai ter menos, vai ser menos degradado ali dentro da vaca, tudo mais. A gente vai encontrar mais milho nas fezes. Essa é uma avaliação legal também, avaliar fezes dos animais, para ver a quantidade de milho inteiro, né? Milho sem estar danificado. Tá. Fernanda, você já viu problemas com partículas muito pequenas? Isso existe em silagem? Já, professor, já vi problema com partícula muito pequena, sim. Acontece que começa a dar... Um dos fatores que já logo acontece, quando não tem uma segunda fibra, né? Quando não tem uma segunda fonte de fibra, feno, por exemplo, que aqui no Brasil a gente não usa isso, né? Uma das coisas, diarreia, aumenta a taxa de passagem, então a gente vê as vacas ficando mais mole, né? Mais mole do que o comum. E diminuir a gordura no leite. A gordura no leite é certeira, é uma ótima avaliação também. Avaliar a gordura do leite e fezes de novo. Tá. Fernando, tem um comentário aqui do Helder. Ele está falando que ele conhece uma pessoa que coloca a ração de confinamento junto com a silagem de capim-elefante. Se tem alguma vantagem nisso, se faz sentido fazer isso, ou se tem alguma contraindicação. Certo que não é de milho do que nós estamos falando, é a silagem de capim. Mas se quiser explicar, hein? É interessante essa pergunta, professor. Porque que acontece? A silagem de capim, ela é úmida, né? Então ele está tentando aumentar um pouco o teor de matéria seca desse processo. Então isso é interessante. Em questão de umidade, né? Mas em que vai aproveitar, vai ter mais... vamos supor que elas vão utilizar ali os carboidratos. Não, tem pouco carboidrato solúvel ali, né? Tem mais amido numa ração de confinamento. Então, as bactérias do silo não vão não utiliza amido. Mas em questão de aumentar o teor de matéria seca, sim. Você melhora a fermentação, não deixando ocasionar uma fermentação clostrídica, por exemplo. Né? Desse ponto de vista, sim. Tá certo. Fernanda, sobre o tópico que você colocou de avaliação de dano no grão, eu queria que você comentasse como que a gente faz isso lá no momento que está fazendo a ensilagem e um pouco sobre as máquinas que a gente tem, essas máquinas acopladas a trator, sobre os pontos positivos, ponto negativo, que a importância de fato em danificar o grão. Se é só amassar o grão, já tá bom? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, então, o interessante, hoje tem as colhedeiras simples, elas também são equipadas com o cracker, né? Então, o cracker, ele pode ser ajustado até nas colhedeiras simples. Mas, assim, as pessoas têm que ficar muito conscientes que o momento de fazer a silagem não é aquele momento, aquele alvoroço, quero fazer rápido para terminar. Não é assim, eu quero fazer bem feito, né? Na automotriz, que ela tem já esse cracker, tudo, ele tem que ser justinho. Para quê? Para o grão, ele ser quebrado em 4 partes. Por que quebrado em 4 partes? Quando a gente quebra o grão em 4 partes, a gente está aumentando a superfície de contato desse grão ali dentro do silo para ele ficar para ter maior acidez, né? Tendo uma maior acidez ali, ele tendo maior contato com essa acidez, vai danificar essa matriz proteica. Para quê? Para depois, posteriormente, no rumen do animal, ter uma maior digestibilidade. As bactérias conseguem acessar esse grão, esse amido, de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Como que eu avalio isso, né? Então, quer dizer, a gente já falou do teor de matéria seca que a gente pode fazer na air fry, ou no coaster, ou no micro-ondas, ou aquilo que tiver em mãos, aquilo que tiver mais fácil. A gente falou de um método mais complicado, que é ter as peneiras Penny-State, mas tem, assim, quem é técnico, trabalha com isso, tem, para fazer essa avaliação, né, do tamanho de partícula em peneira.
E como que eu faço a avaliação do grão, então? Você pode fazer... A avaliação do grão ela é mais subjetiva, tá? Ela não tem uma coisa exata como as peneiras, na prática não, né? Mas no laboratório você pode mandar para o laboratório e fazer o sistema ROTAP. Que esse sistema ROTAP são peneiras também, são 9 peneiras que elas têm agitação vertical, né? Então elas agitam verticalmente e aí você sabe. Só que tem que secar a amostra, isso não é prático. Então na prática, como que a gente faz? A gente pega 1 litro, um litro dessa forragem e eu vou separar, literalmente. Vou colocar numa superfície plana e vou separar, grãozinho por grãozinho para ver. E se eu já encontrar nisso, né, nesse 1 litro, 2 grãos inteiros ou 2 metades, né, de grão inteiro, quer dizer, já não está legal. Eu já tenho que recomendar que o cracker seja ajustado. E muitas vezes falam, o cracker está ajustado, mas não está. Ele está aberto, porque o cracker aberto faz a máquina andar mais rápido, e eu termino mais rápido, e eu atendo mais clientes, né? Então, assim, a gente tem que ficar de cima, tem que monitorar, porque se eu quero uma silagem bem feita, o que eu procuro na minha silagem? Igual eu, no início eu comecei falando, né? Essa silagem, eu pego uma análise ali da silagem e falo, essa silagem aqui de milho tá com 9 de proteína, tá com 8 de proteína, tá com 7 de proteína. Eu não quero saber a proteína bruta da silagem, porque não é isso que me interessa. Me interessa na silagem, o que me interessa? Me interessa o amido, a digestibilidade desse amido, me interessa o FDN, a digestibilidade desse FDN, entendeu? Porque é isso que a minha vaca precisa. Meu whey, eles precisam de amido, de FDN com alta digestibilidade, né? E partículas muito pequenas, igual o professor comentou das partículas pequenas, elas não causam coceguinha, né? Vamos dizer, coceguinha no rumen, para que o animal rumine, para que ocorra o tamponamento, para que ele salive, né? Para ocorrer o tamponamento. Então, tanto a peneira também, a Penistate, ajuda nesse ponto de vista também. Tá. Fernanda, com relação à regulagem das máquinas aí, há alguma diferença se a gente vai colher um milho com menos de 30% de matéria seca, por exemplo, e se a gente vai colher um milho muito seco, 30% de matéria seca, a máquina na mesma regulagem, ela vai cortar essa forragem? Não. Não. O milho úmido, né, ele corta mais fácil, então a regulagem da máquina, ela é maior, né, aí já um milho mais com 40% tem que regular 5 milímetros, mais ou menos, que eles fazem a regulagem do tamanho da partícula, né, do tamanho da partícula e ajustar o grão a menos de 2 milímetros, principalmente quando está mais seco. O problema é maior quando está mais seco, né, então nessa questão de regulagem de máquina. Tá. Bom, Fernanda, com relação ao teor de matéria seca, você falou aí uma faixa de matéria seca, 32%, 35% aí aproximadamente, mas eu já vi relatos aí, pessoal cortando até com mais matéria seca, um teor próximo, até chegando até próximo de 40%. Queria que você comentasse, do ponto de vista nutricional, né, por que fazer isso, quanto pagar de leite, quanto pagar de corte, por que utilizar essa técnica? Por que cortar mais tarde, né? Porque quando o milho, o grão de milho, ele quando ele está leitoso, o que tem dentro desse grão quando o grão está leitoso? Ele tem sacarose, né? E o que ele vai sendo preenchido, o amarelinho é amido, né? Então, quando eu corto a planta com teor de matéria seca mais elevado, eu estou elevando também a densidade energética da minha silagem, porque ela vai ter o maior teor de amido, né? Então, vai ter mais o amarelinho ali do grão. Então, isso que é interessante lá na hora de balancear as dietas, né? Se eu tenho uma silagem com uma densidade energética maior, eu vou economizar o aporte de milho via ração, né? Então, eu posso fazer uma ração diferenciada, no caso em questão de inserção de milho, né? Eu posso usar, mas o farelo de soja é mais caro, mas a ingestão, a quantidade que você vai ter que colocar de concentrado vai ser menor também. Você pode balancear, fazer uma ração, tanta quantidade, né, mudar, assim como a composição dessa ração. Tá. Fernanda, voltando um pouco sobre a avaliação do teor de matéria seca, que você mencionou sobre o uso do Coster, micro-ondas e também a Air Fryer. No caso da Air Fryer, que o pessoal tem falado bastante aí, como que
Como que a gente faz isso? Quanto tempo de secagem? Qual o tamanho da amostra? Se não tem perigo de perder a amostra aqui na secagem? O coaster e a air fry, eles têm uma alta correlação. A gente pega 100 gramas de amostra, né, e vai deixar primeiramente a 1 hora, tanto no coaster quanto no air fry. E depois disso, depois que deixou 1 hora, a gente pesa novamente, e aí a gente vai pesando isso a cada 10 minutos. Até quando? Até quando a amostra ficar com peso constante. Então, por exemplo, eu pesei lá 100 gramas, aí no final ela deu 30, 30, 30, 30, 3 vezes, então tá ok. Já tá certo, já concluiu a determinação do teor de matéria seca. Tá. E essa amostragem aí, Fernanda, como que... Não, é isso aí mesmo. E essa amostragem, como que você faz? Você vai lá, corta algumas plantas na lavoura e moe, ou você vai lá na carreta que está trazendo silagem e faz essa matéria seca? Como fazer essa amostragem? Professor, o ideal, né? O ideal é fazer uma amostragem na lavoura, porque quando você já está com tudo lá, o maquinário no campo, fazendo ali, talvez ela vai ficar uma amostra mais representativa, né? Se você tiver com o maquinário na área, mas se você quiser, eu não cancelar, não tem como cancelar se for uma prestação de serviço, né? Então é ideal que você vá na área anteriormente, já aproveita e faz a produtividade da lavoura, colhe, faz uma amostragem com uma trena, colhendo várias amostras de 1 metro, né? E aí passa isso num triturador, pode ser num triturador estacionário, e aí faz essa determinação. Tá. Para determinar a época de colheita. Okay. Eu tenho uma pergunta aqui do Manuel. Nos últimos anos, o pessoal tem comercializado bastante a silagem sacada, né? Esses dias até a gente estava conversando sobre isso. E o Manuel está perguntando aqui se, quando for fazer essa silagem sacada, se pode cortar e ensacar ela no mesmo dia, por conta da umidade. Não, sim, isso é o ideal, cortar e ensacar no mesmo dia. Que é a melhor coisa que se fazer mesmo. Às vezes, professor, tem a questão também de fazer um pré-secado assim, mas é mais para silagem de capim, né, utilizado. A silagem de capim a gente corta um pouco antes para ela não perder tanto valor nutricional, porque se a gente for cortar uma silagem com um capim muito velho, vamos dizer assim, vamos comparar um corte de um capim com 30 dias e um capim com 90 dias. É claro que o capim com 30 dias ele vai ter um valor nutricional melhor. Então, às vezes, para não perder tanto, o pessoal deixa secar um pouco ao sol, né, até atingir mais ou menos 45% de matéria seca, 50%, e aí faz essa ensilagem. Eu, para dizer a verdade, nunca vi ensilar capim assim dessa forma, mas pode ser que funcione. Aí, usando algum aditivo, né, eu digo aditivo, no caso, pode ser um inoculante ou um aditivo ácido, porque aí você já está melhorando o processo de acidez ali, e aí você evita qualquer outro tipo de ação de micro-organismo indesejável. Sim. É importante a gente chamar a atenção do pessoal que está participando com a gente aqui sobre silagem de milho. A Fernanda conhece muito de silagem, tanto de milho, quanto de sorgo, quanto de capim, e ela até mencionou agora há pouco, né? O milho, ele é uma planta muito boa para silagem. Hoje no Brasil, a principal planta que nós temos para silagem é uma planta que nós chamamos de uma planta nobre. E é interessante a gente fazer conta de que, quando a gente faz a conta do custo da tonelada da silagem, é uma relação interessante e é matemática, né? Quanto maior a produtividade, mais barato, de forma geral, sai essa silagem por tonelada. Então, quando a gente for preparar uma área para fazer silagem de milho, a gente tem que fazer aquilo para utilizar o potencial máximo da minha cultura, da genética que eu estou colocando ali, do material que eu estou colocando de milho, usar o máximo do meu solo que eu tenho, usar o máximo das condições climáticas, usar o máximo do meu maquinário. Nós não vamos plantar milho para colher 15 toneladas por hectare, não, gente. 15, 20 toneladas. Tem que plantar milho para colher 50, no mínimo, né? Obviamente que uma produtividade de 50 toneladas, ela requer aí uma fertilidade de solo boa, um solo que já tem cultura há algum tempo, requer uma quantidade considerável de insumos. Agora, se é para fazer silagem de milho, a gente tem que fazer bem feito. Além da produtividade, associada à produtividade, a questão dos grãos.
não adianta de nada eu ter uma silagem com alta produção de massa se nós temos poucos grãos. Como a Fernanda mencionou bem, já falou bastante sobre os grãos, né? A importância deles tanto no processo fermentativo quanto na qualidade dessa silagem. E diante disso, Fernando, diante desse meu comentário sobre produtividade, sobre tecnologia, eu queria que você fizesse uma comparação aqui para a gente sobre entre silagem de milho e de sorgo. Obviamente, isso aí dava uma live a mais, né? A gente poderia ficar a noite inteira falando sobre comparação, mas os pontos principais aí, em termos de recomendação, em termos de operação, quando utilizar o milho, quando utilizar o sorgo, né? Eu, particularmente, gosto do sorgo, mas, enfim, em algumas situações específicas, né? Uhum. Assim, eu também acho o sorgo interessante, professor. O sorgo é interessante quando a gente planta o milho, vamos dizer, fora de época, né? Quando a gente não consegue pegar o time legal da implantação da cultura. Porque o sorgo, ele resiste a veranicos. O milho, não. O milho, se ele pega um veranico durante o enchimento de grão, aí você já vai ter um problema na granação do grão, né? O sorgo, não. Com relação o problema do sorgo que eu vejo são as maritacas, né? Que elas acabam consumindo, assim, mas isso também não vai acabar com a lavoura inteira. Mas é uma praga, né? Assim, quando a gente vê em lavoura de sorgo, tem muita maritaca. E outro problema também durante da ensilagem do grão é a quebra do próprio grão do sorgo. Como ele é bem menor do que o do milho, e acaba ficando grãos inteiros. E esses grãos inteiros, em animais que consomem silagem de sorgo, a gente vê que esses grãos, eles saem bastante, mais que o milho nas fezes. Então, assim, esse amido não estaria sendo tão bem aproveitado. Embora que se a gente for avaliar uma silagem de milho bem feita e uma silagem de sorgo bem feita, elas podem até ter, o sorgo pode até ter amido próximo, não digo igual, mas próximo ao do milho, tem. Mas durante a utilização, isso vai ser a gente, na análise pode ter próximo, mas durante a utilização vai ser diferente, porque o grão do sorgo, ele acaba passando pelo trato intestinal do animal e não sendo aproveitado esse amido. É isso que eu vejo, né? Então, assim, essa é a minha colocação. Tá. Fernanda, a gente poderia considerar, então, que, assim, em linhas gerais, que o sorgo, a gente poderia utilizar ele em uma situação onde que os fatores climáticos eles são desfavoráveis, onde que pode acontecer problema climático, e associado a isso, animais de exigência um pouco menor, às vezes animais um pouco menor, né? Cada caso é um caso, né, professor? Cada propriedade tem uma linha, um sistema, cada caso é um caso, que não dá para a gente recomendar a mesma coisa para todas as propriedades. Graças a Deus, porque senão nós não teríamos serviço. Sim, sim. Fernanda, com relação aos fatores que você listou para a gente, os fatores aí para avaliação do processo de ensilagem, tem mais algum? Você falou então de tamanho de partícula, avaliação de dano no grão e de teor de matéria seca. Tem algum outro fator que é importante a gente levar em consideração no processo da ensilagem para que a gente faça uma silagem de boa qualidade? Tem mais alguma coisa? O senhor fala fator mensurável na prática ou um fator mensurável na teoria? Ali no campo, no dia nós estamos lá no campo, fazendo a silagem, para começar. Teor de matéria seca, antes de começar a silagem. Você vai lá avaliando a matéria seca até ele dar o ponto. Depois que começou, tamanho de partícula e dano no grão. Tem mais alguma coisa que a gente pode avaliar ali, que o técnico ou a pessoa que está ali no campo pode levar em consideração para melhorar a qualidade da silagem? Uai, professor, assim agora que o senhor está me apertando, eu não estou lembrando, não. Não, estou apertando. Não, se fosse essas três, está feita. Ué, eu, quando vou avaliar uma silagem, eu faço essas três avaliações. Né? Se o senhor tiver alguma sugestão, fale. Não tem. Teve uma pergunta aqui agora há pouco. Alguém perguntou sobre a questão do fechamento, né, que nós mencionamos. O ideal é fechar em um dia, mas aí a gente vê o pessoal fechando até 2, 3 dias aí. E aí alguém perguntou aqui sobre chuva, né? Chuva. Eu estou fazendo silagem, veio a chuva. E aí, o que eu faço? Deixo molhar, boto a lona, se botou a lona eu abro depois, e aí?
Choveu, choveu, né? Vai fazer o quê? Não, continua o processo, professor. Se choveu, o material já pegou a chuva ali. Não tem muito o que fazer, né? Já estavam suportando um monte e choveu, é claro que vai ter uma perda. A gente tem que esperar a perda que vai vir, né? Mas eu tive um aluno uma vez que me mandou uma mensagem, até assim, me mandou foto, filmagem da silagem, né? Muito úmida, completa, você estava molhada. Aí ele falou, ai, Fernanda, o que eu faço? Eu falei assim, olha, vai jogar fora? Você tem que aceitar que vai ter perda, né? E vai ser bastante. Aí ele falou assim, não, eu vou jogar fora, porque vai que acontece alguma coisa com os animais depois. Eu falei, então, é uma escolha sua, né? Jogar fora aquilo tudo, aquele monte. 50 toneladas, era pouco, mas são 50 toneladas, né? Mas é pouco, mas depende do que a gente considera como pouco, né? 50 toneladas, depende de uma pequena, é muito, né? 50 toneladas, imagina a quantidade de animal que Fernanda, o Manuel está pedindo para você comentar um pouco sobre a silagem do capim capiaçu, né, que atualmente está moda, né? Em relação à silagem de milho. Eu não vou perguntar para você qual que é o melhor, né? Porque isso aí é demais, né? Mas eu quero que você comente vantagens e desvantagens do capiaçu. Não, o capim-açu é uma variedade de panicetum, né? Não é uma variedade de capim-elefante? É, né? Exato. Hã? Isso. É um híbrido lançado pela Embrapa recentemente. Então, assim, o que esses capins eles têm de problema, né? O que acontece? São capins que eles têm o poder tampão elevado. O que é o poder tampão? É a resistência de baixamento de pH. Então, se eu faço uma silagem, e além da umidade, né? Então, eu tenho um poder tampão elevado, eu tenho umidade alta, mas eu tenho carboidrato solúvel. Então, o que eu posso fazer? Antigamente, né? Porque o capiaçu é atual, então, assim, não se tem muitas pesquisas. Mas o que se fazia na ensilagem do capim-elefante? Uma técnica que a gente via muito era colocar polpa cítrica. Adicionava polpa cítrica de 1 a 3% da matéria natural, né? Durante a ensilagem, que aí a polpa retia a umidade, né? E aí tinha-se sucesso com esse processo. Ou inoculante mesmo, inoculante bacteriano, né, para ajudar essas bactérias que estão ali a utilizar esse carboidrato solúvel e baixar rápido esse pH. Outra alternativa também, além de inoculante, de colocar algum aditivo seco, né, para absorver a umidade, ou um inoculante para ajudar nesse processo, ou esses dois, né? Porque se eu colocar um outro inoculante, um outro aditivo enzimático, pode ser um ácido, pode ser, mas eu tenho que associar a um aditivo seco, porque eu tenho que reter um pouco dessa umidade. Porque uma silagem, quando ela é feita com umidade elevada, ocorre perda por efluente, como eu mencionei, e a fermentação clostrídica. Vocês podem começar a observar, talvez vocês nunca tenham observado isso. Aquela silagem fedorenta, pode ter certeza que está ocorrendo ali fermentação clostrídica. E animal não come. Lá em casa comeu. Eles falam assim, lá em casa comeu. Lógico, comeu. Não tinha nada. Quando não tem nada, não vai comer? Come também, né? Fernanda, além da polpa cítrica, existe algum outro material? Por exemplo, milho, a gente pode... Porque polpa cítrica, se a gente vai para o estado de São Paulo, tem bastante essa opção, né? Mas se a gente começa a subir um pouco mais... Milho, casca de soja, qualquer outro produto ou coproduto que vai sugar um pouco dessa umidade. Casca de café, já vi aqui na região de Indianópolis colocar casca de café. Tá. Também é uma opção. Tá. Fernanda, pergunta do Daniel aqui sobre colocar ureia na silagem antes de vedar, antes da vedação. Aí eu não sei se seria... Queria que você comentasse, vamos pensar na ureia. Comenta aí. Comenta a adição de ureia em milho, adição de ureia em capim, adição de ureia em cana, na ensilagem. Durante a ensilagem. A ureia em contato com a água, ela produz amônia, né? Aí vai ter o efeito da amonização, que é o chamado efeito da amonização. O que essa amonização faz? Como se ela entranhasse na fibra
ali com a celulose, hemicelulose, lignina e afrouxasse essas ligações. Então, além de elevar o nitrogênio não proteico desse material da ensilagem, ela melhora a digestibilidade da fibra por estar afrouxando essa ligação, entendeu? Então, ela dá uma melhorada sim. Isso é verídico, ele até pergunta, né, que isso é verídico? Sim, mas fazer uma mistura, né? Não, jogar por cima a ureia, eu não estou me lembrando aqui se eu já vi ou se eu já li a respeito. Mas de misturar, sim. De fazer uma homogeneização, sim. Já vi, sim. Sal. Joga isso, ela granulada ou dilui em água e joga água? Como que faz? As duas opções. Pode fazer nas duas opções. Tá. Você falou sal também? Isso? Sal? Você falou sal? Sal. É? Sal, já, professor, muito agora que eu não tinha esse conhecimento quando eu morava em São Paulo, né? Quando eu mudei para cá que eu vi de reensilagem, o processo de reensilagem. Aliás, isso dava até um pós-doutorado, já pensei em várias vezes escrever isso, de fazer um estudo a respeito disso. O pessoal aqui usa muito comprar a silagem que eles chamam de silagem curtida, né, já fermentada, e reensilar na propriedade. Além das perdas que já teve, isso tem mais perda ainda. Mas como que faz uma opção de controle? É quando você faz isso, jogar sal, 1 quilo de sal por metro quadrado. 1 quilo de sal, então fica bem salgada, mas dá uma controlada na proliferação de micro-organismos ali. Que principalmente cima, só na hora de vedar. Só no topo. Só no topo. Tá. E acontece. E com relação à ureia, Fernanda, quanto que joga nessa silagem? Vamos pensar na silagem de capim. Ou quanto? De 1 a 1,5%. Da matéria natural. Matéria natural, sempre. Tá. O aditivo, professor, quando ele é colocado, esse aditivo, ele é sempre colocado na matéria natural. E geralmente de 1 a 3%, depende do aditivo. Ureia de 1 a 1,5%. Né? Então, assim, essa questão de reensilar, eu acho interessante, algumas pesquisas poderiam ser conduzidas. Uma delas é essa com sal, ou até mesmo o uso de algum inoculante aí, nesse processo, durante a reensilagem, sabe? Algum inoculante aí que melhorasse a estabilidade aeróbia, naquele momento, para ver se tem efeito. Porque tem um inoculante que é utilizado para silagem de milho, chamado Lactobacillus bucheneri. Até foi tema da minha pós-graduação inteira, tanto meu mestrado quanto meu doutorado, eu estudei ele, o Lactobacillus bucheneri, porque ele melhora após a abertura da silagem, né? O milho, o milho em si, como ele já é uma planta que tem as características fermentativas ideais, teoricamente eu não preciso utilizar aditivo, né? Inoculante. Só que, como ele é uma planta muito boa, nobre, como mesmo o professor disse, no pós-abertura, o que acontece? Ele tem muito nutriente, ele tem muita carboidrato solúvel mesmo, para que as leveduras utilizem ali, consumam as leveduras, os fungos, porque entrou oxigênio ali, eu perdi a minha estabilidade, já está instável, né? Esse processo de instabilidade se dá quando? Se dá quando aumenta a temperatura. Então, tem aumento de temperatura porque está tendo micro-organismo aeróbio. Então, o milho sendo tão nobre assim, a gente tem que preocupar com pós-abertura. Por isso, a utilização do Lactobacillus bucheneri em silagem de milho. Então, a gente estudou e viu que o Lactobacillus bucheneri realmente, ele segura até em 4 dias, esse processo de deterioração. Então, talvez ele fosse interessante também nesse processo de reensilagem. Mas, assim, não pesquisei e não sei se isso tem artigos e tal. Mas eu acho que era um assunto interessante a ser estudado. Tá. Fernando, então, pelo que você está dizendo, então, silagem de milho, se eu tiver um milho de boa qualidade, maquinário bem regulado, operação bem feita, se eu for utilizar inoculante, Lactobacillus bucheneri, nem outro. Porque ele vai melhorar após a abertura, ele vai segurar lá na frente. Entendeu, professor? Durante o processo fermentativo, a silagem de milho ela não precisa de nada para bactérias ácido-láticas, porque ela já tem as bactérias chamadas epífiticas, né? Ela já tem. Então não precisa.
Ah, eu quero abrir o meu silo mais cedo, mais rápido. Tá, pode ser uma opção. Tá. Fernanda, eu queria que você comentasse sobre reensilar, né, se perde muita qualidade. O Manuel está falando que ele teve uma experiência e foi um fiasco a experiência dele. Né? O que ele tem que fazer para não ter problema? Né? Para não ter tanto problema, porque o problema já vai ter. A gente tem que esperar minimizar o problema, né? Então, assim, é compactar. Tem que recompactar. O que eu faço, o que eu recomendo? É a recompactação e adicionar mesmo sal por cima, né? Para ver se diminui Esse processo, Fernanda, exceto o corte, né? Mas é o mesmo processo de uma ensilagem do material no campo. É trazer o material para o silo, compactação bem feita, vedação bem feita, né? Essa sugestão de colocar o sal sobre a camada superior também, né? Então, Fernanda, eu gostaria que você finalizasse, a gente finalizasse a sua fala, as suas considerações finais, para a gente estar encerrando. Certo. Professora, assim, eu adoro, sou muito suspeita para falar de silagem, ainda mais silagem de milho. E a silagem de milho, ela tem que ser realmente vista como um alimento nobre. Eu vou fornecer isso para minhas vacas e eu quero melhorar a minha produção de leite, eu quero melhorar a engorda dos meus bois, então eu tenho que fazer um alimento nobre, porque eu já é caro, né? Não é fácil, o risco é alto, é tudo muito caro. Então, já que eu vou fazer a minha silagem, depois que está tudo plantado, a planta, plantou bonitinho, encheu o grão bonitinho, então eu não posso acabar com o meu processo justamente no momento de conservar essa planta, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um corte no momento ideal, eu tenho que colocar o meu tamanho de partícula ideal, e eu tenho que danificar o meu grão, porque com tudo isso, e compactar e vedar, tudo muito bem feito. Porque fazendo tudo isso muito bem feito, eu vou ter um alimento de qualidade para o meu gado. Na hora que eu fizer a análise lá, eu vou ter um alimento de qualidade que eu posso diminuir o custo de ração, né? Que é o componente mais caro da dieta. Então, assim, eu adoro silagem, professor. Se eu pudesse, trabalharia somente com silagem e vacas de leite. Que são lindas. Tô brincando, professor. Bom, muito bem, Fernanda. Nosso tempo está encerrando. Eu gostaria de agradecer você novamente aí pela sua presteza em estar conosco aí, o pessoal do Projeto Goiapaz. Foi muito bom o bate-papo, bem aplicado mesmo. A gente não entrou muito a fundo aí nos processos bioquímicos, né? Eu acho que isso aí a gente não vem... Lógico que eles são importantes, mas não vem ao caso, que acho que esse bate-papo é mais para a gente fazer recomendações práticas para o pessoal mesmo. Fernanda, obrigado. Pessoal que participou conosco aí, muito obrigado também. A gravação vai ficar lá no YouTube. E quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato conosco aí, que eu repasso as dúvidas para a Fernanda. Um abraço a todos. Professor, disponível sempre. Muito obrigado. Gostaria, quem estiver nos ouvindo aqui, pode seguir a Fernanda também no Instagram. A sua empresa tem Instagram também? A Nutrizou? Nós estamos arrumando para ficar melhor. Nutrizou Consultoria, Quem puder, segue a Fernanda lá e ela vai poder ajudar vocês também. Pode fazer as perguntas direto para ela lá. Um abraço, Fernanda. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau.